Olá pessoal, eita, desculpa. Olá pessoal, trazendo mais outro vídeo, desculpe. Já tô trazendo outra energia positiva, meio corrida, mas pelo menos ativa. Porque a outra gravação deu ruim. Na verdade, eu tava parecendo meio que infeliz. E aqui, novamente, resumo do segundo jogo, só que esse resumo é o demo. Bem rápido, mas ao mesmo tempo por aí. Ok? Não vou estragar o tempo aqui. Então, começa com a mesma coisa, mas também não sei se eu vou atribuir ou eita, desculpa, adicionar a legenda. Nossa, que começo, hein? Bem, como vocês estão vendo. Bom, aqui eu já vou começar com a introdução até os 2 minutos, mas você pode pular até o minuto que eu vou colocar aí na tela. Onde eu vou dizendo o seguinte: nesse jogo agora não tá nem de brincadeira. Ele é tão longo do que o primeiro, ele tem mais detalhes e também, se você não quiser ouvir os spoilers, vai no minuto mesmo. Mas do que o jogo tem? Esse aí sem dúvidas. Ele tem 8 finais. Repito, 8 finais. É tão longo que se você, caso se distrair ou também tentar raciocinar ou juntar teorias ou fazer qualquer coisa, no mínimo você daria umas 12 horas de jogo, ou 9 no mínimo. Mas se você terminar, no mínimo você poderia acabar em 2 horas, mas se fosse todos os finais, 5 horas. Então, meio inusitado e muito diferenciado e acima do normal, não é? Exato. E com isso, vamos eu acho que começar o vídeo. E também eu acho que eu vou tentar poupar um pouco a legenda. Eu espero. Tá bom, vamos lá. Adaptando um pouco aqui, desculpa. Bom, a história começa com a penúltima memória da protagonista, Henry, que nesse ponto é nos apresentado uma voz familiar, que nada mais nada menos é da própria Emma, que é nos revelado ser uma pessoa horrível. Sim, agora nessa parte agora é devastadora. Porque a gente consegue agora ver os pensamentos dos personagens. Repito, ver pensamentos dos personagens. Como vocês estão vendo aí nas legendas, dá pra ver um tipo de escurecimento que isso significa o pensamento. E a Emma, bom, é uma pessoa egocêntrica. O que eu posso dizer? Tem outros. Eu não vou perder o tempo. Enquanto o Oliver parece ser forte, mas é um covarde. E enquanto o Oliver não podemos saber o que ele tem. Mas no momento, infelizmente não saberemos porque já sabemos o que vai acontecer. E sim, Henry é a primeira a entrar no edifício. Depois do Oliver... Não, Lucas, desculpa. Fica aliviado, vendo que pelo menos ela foi lá. Enquanto a Emma fica zombando, dizendo que só falta ela sair chorando que nem um bebê. Mas infelizmente alguém é assassinado brutalmente. E quem era essa pessoa? Coitado do Lucas. Infelizmente ele é esfaqueado. E na hora a Emma se paralisa de medo diante do assassino implacável. Que é claro, o Oliver não consegue perceber na hora. E quando ele vê, a Emma é quase atacada, mas o assassino erra o golpe. E felizmente ela... não sei, deixa pra lá. Mas ela escapa correndo, gritando. E Oliver, infelizmente, chama a atenção do assassino, gritando contra ele. E, claro, já sabemos o que acontece. E em seguida é nos revelado o final canônico, onde a Henry consegue matar o assassino de vez. E depois é nos apresentado uma imagem. Eu não sei se eu mostrei, mas tá aí. De qualquer forma, a história começa e vamos dar uma pausa aqui no momento. Olá pessoal, desculpe, infelizmente eu não poderei usar minha voz por conta do meu ventilador porque ele faz um ruído extremamente chato porque eu pessoalmente uso o Google, o recurso do YouTube para deixar o idioma da minha voz mais legível, então para não correr esse risco eu usarei essa voz de narrador, ok?
Nesse ponto é-nos apresentado o protagonista novo chamado Ebel. Ele é considerado um garoto do tipo estereótipo de um garoto. Alguns podem apelidar como nerd, mas não e sim, na verdade, um garoto genérico de classe média baixa que se autocritica e tem uma habilidade secreta que é revelado ler a mente dos outros através da linguagem corporal, principalmente a expressão facial, onde a pessoa pode estar mentindo ou tentando se comunicar. Aparentemente nada demais, mas de qualquer forma ele é instruído junto com os seus colegas de sala para evitar em qualquer lugar perigoso, que eu não falarei muito nessa parte porque vai ser muito longo, e ele fala sobre alguns alunos que alguns e sua maioria são péssimos. Quantos dois garotos que podemos ver são os dois marmanjos sem moral. Encontrar as garotas, não posso dizer também consideradas fofoqueiras no tipo estereótipo exagerado, tipo uma crítica social. De qualquer forma ele vai a caminho para sua casa, mas ele é impedido pelos guardas reais, que são os cavaleiros, onde uma galera que também estava curiosa no que estava acontecendo, e quando ele vai perguntar uma pessoa, ela disse que tem umas criaturas chamadas bestas do inferno, nada mais nada menos que são aranhas perigosas que devoram pessoas. Isso não deixa o protagonista nem um pouco grato, mas de qualquer forma ele precisa contornar lugar. Enquanto isso, é uma demonstrado uma parte onde aquela mesma garota, e para quem não sabe, nada mais nada menos que é na verdade a própria Emma, a garota chata de antes, e pelo que a gente consegue ver está junto com os dois garotos que, como eu falei, são os mesmos, os dois imorais. Uma coisa não estava certo. É claro que o protagonista zoa um pouco, mas percebe que realmente algo está errado quando ele vai até eles, onde eles vão para um beco suspeito e é revelado algo mais ruim ou perturbador. É claro que eu não poder falar porque senão você responde eu também. Um risco do YouTube, a gente pode saber é Abu. De qualquer forma, o protagonista eu tento usar a cabeça e tenta achar algo para tentar resolver, e ele encontra um cano de metal em seus pés, e claro, ele pensa em querer usar, mas tem um risco dele se encrencar ainda mais. Aqui os garotos têm a classe mais alta. O que aconteceria se ao mesmo tempo de acertar a gente poderia levar uma encrenca grande, e também eu estava em maior número. Pelo menos o universo deu uma chance para ele e levou uma daquelas coisas para cima deles. É claro, o grupo entra em desespero e só restou a garota medrosa, onde o protagonista tenta pedir para que ela corra, mas ela está paralisado de medo e ele age rápido, e até que ele bate, mas não resulta em nada, só atrasa um pouco o monstro. Enquanto isso ele sabe que eles estão em um beco sem saída, mas há uma brecha, um buraco que levarei para um outro lugar. Escolhas, eles pula e a história termina por aqui.